Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia a todos que estão em casa. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Irmãos, nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre o tema que nós vamos usar na lição dessa manhã, no estudo dessa manhã, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos lá em Lamentações, deixa eu ver se eu encontro aqui. Lamentações 3, 21 diz, essa minha versão aqui, ela não é a mais conhecida, mas diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Esse versículo, em outras versões, ele fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, É um versículo bastante conhecido e que a gente sempre cita e recita, Mas hoje nós vamos nos basear em outro texto da palavra do Senhor, que também faz referência a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando o Henrique convidou os irmãos para fazer a leitura, ele foi bem encostadinho com o texto que o Senhor direcionou, para a gente ler nessa manhã. Ele leu o Salmo 104 e nós vamos ler o Salmo 103. Então, os irmãos acompanham, Salmo 103. Eu vou ler o Salmo todo, É um salmo pequeno, não é um salmo grande. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Amém? Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendize ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém.
Então, baseado nesse texto, que é um salmo de Davi, nós vamos fazer algumas considerações aqui a respeito desse tema, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, né? Irmãos, a nossa mente, a mente humana, ela é muito interessante, né? Tudo é gerado primeiro nos nossos pensamentos, na nossa mente, e depois as coisas são realizadas, né? Primeiro a gente pensa, primeiro a gente imagina, depois a gente realiza, né? Nesse salmo, o salmista Davi, ele sugere à sua própria alma bendizer ao Senhor, com tudo o que tem, né? Quando ele diz no verso 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista está dizendo que nós devemos lembrar, com tudo que temos, de tudo que o Senhor faz por nós, de tudo que o Senhor fez por nós. E isso vai nos fortalecer em momentos de dificuldades, em qualquer momento da nossa vida. Nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a palavra de Deus, ela está cheia de formas que o Senhor tem para nos fortalecer, né? Para trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Que durante essa lição, o Senhor, ele nos ajude a lembrar, né? Que nós possamos lembrar de fatos que ocorreram em nossas vidas, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, independente do que estamos passando agora. Que nós possamos nos lembrar quem é o Deus que nós servimos, o que Ele já fez por nós e quantos motivos nós temos para glorificar o seu nome e para bendizer ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele já fez por nós. Amém? A mente humana, ela é maravilhosa. Ela procura todos os acontecimentos da vida agindo sobre dois aspectos: a memória e a imaginação. Quando a gente traz a memória, a gente está lembrando de coisas que já aconteceram, né? Nós estamos lembrando de fatos ocorridos, coisas que já aconteceram. Quando nós usamos a nossa imaginação, nós estamos imaginando aquilo que vai acontecer, aquilo que vem pela frente, o futuro, né? O nosso futuro. Com relação aos pensamentos, através dos pensamentos, articulamos nossas ideias. Tudo passa primeiro pela mente, vontade, desejo, emoção. A gente pensa para depois a gente realizar ou não, né? A gente pensa muitas coisas e não realiza tudo que pensa, né? Às vezes a gente pensa, planeja, gasta tempo e depois a gente desfalece, depois a gente deixa para lá, ou a gente se detém ali na primeira barreira e a gente não consegue realizar, né? Não podemos deletar pensamentos, mas nós podemos substituí-los. Nós não podemos controlar, às vezes, o que vem à nossa mente. Às vezes a gente se pega pensando e nosso pensamento, não é difícil a gente ver pessoas, ou até nós mesmos, olhando para o nada, com um olhar perdido, olhando, mas não vendo nada. Quando a gente se encontra desse jeito, quando a gente vê alguém que está assim, logo a gente imagina, a pessoa está com o pensamento longe, está pensando em quê? Parece que o pensamento foi, ou seja, o nosso pensamento, ele vai a muitos lugares. A gente consegue pensar muitas coisas, né? E às vezes a gente não controla. A gente vem para o templo e aqui no templo a gente sai de casa
com o desejo de vir ao templo, encontrar os irmãos, cantar louvores ao Senhor, ler a sua palavra, orar, mas às vezes a gente se pega pensando em coisas que não cabe nesse ambiente, que não cabe no culto a Deus, né? Então a gente às vezes não pode controlar o que vem à nossa mente, mas nós podemos deletar coisas, nós podemos decidir não pensar em certas coisas, e aí a gente consegue deletar pensamentos e substituir esses pensamentos, né? Substituir essas coisas, podemos neutralizar maus pensamentos que permeiam a nossa mente, né? E que vai acabar nos distraindo ou nos tirando de onde nós estamos, né? Porque quando nós estamos aqui no templo, mas a nossa mente, ela está lá em casa, ela está em outro lugar, nós perdemos o momento em que estamos. Nós não conseguimos cultuar ao Senhor, nós não conseguimos cantar louvores, nós não conseguimos orar ao Senhor, nós perdemos a oportunidade que temos aqui nesse momento, porque nós ficamos com o pensamento perdido. Então nós podemos substituir os nossos pensamentos. Eu não vou pensar nisso agora, eu vou ficar onde eu estou e vou fazer o que eu me propus a fazer aqui. Então a gente pode substituir esses pensamentos, né? Outro problema também, apesar de, com relação a pensamentos, e apesar de tudo isso acontecer, e é fato, tem também o perigo da mente vazia, né? Da mente vazia. Hoje os meninos não estão aqui, mas 1 Samuel, ver se eu encontro aqui, 1 Samuel 13, 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não agradaste o que o Senhor te ordenou. Aqui o profeta está falando para Saul que o Senhor já tinha escolhido Davi e que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse versículo ele fala sobre isso que a gente sempre diz, Davi um homem segundo o coração de Deus, né? E realmente Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas houve um momento na vida de Davi, e que esse momento a gente sempre está falando dele, e a gente sempre usa esse momento como exemplo, e se ele está na palavra de Deus, a gente pode usar e deve usar isso como exemplo, né? É que lá em 2 Samuel, capítulo 11, conta esse fato, que Davi, ele deixou as suas obrigações, ele não foi para a guerra junto com os outros, ele ficou no palácio e numa bela tarde ele levantou do seu leito e os seus olhos viram e desejaram aquilo que não deveria. E Davi, ele estava desocupado, ele estava com a mente propícia a pensar coisas que não deveria pensar, né? E nós sabemos o resultado de tudo isso, o que foi que aconteceu, a tragédia que isso trouxe, né? O pecado de Davi e tudo que isso acarretou para a vida dele e para a família dele, né? Nós conhecemos a história. Então, pelo fato de Davi estar ali no momento desocupado, com a mente desocupada, fazendo e pensando coisas que não deveria, ele trouxe para ele sérias consequências. Às vezes também, irmãos, nós ficamos com muito tempo ocioso.
Às vezes, nesse momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, que muitas pessoas não estão saindo de casa, não estão indo para o seu trabalho, ou às vezes estão trabalhando de casa, e fica muito tempo ocioso, sobra muito tempo. E nós temos visto que as pessoas elas têm perdido muito tempo com coisas que não edificam, com coisas inúteis. Internet é uma bênção. Eu tenho isso, internet é uma bênção. Se não fosse essa maravilhosa ferramenta, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, como seria? Como a igreja do Senhor iria alcançar os irmãos que não podem vir ao templo? Esse momento que todos nós ficamos sem nos congregar no templo, era através da internet, através dessa ferramenta que a gente consegue alcançar as pessoas em casa, que a gente mesmo distante está perto dos nossos irmãos, mandando mensagem, falando alguma coisa. Então a internet ela é uma bênção quando ela é usada para o louvor da glória de Deus, mas ela também torna-se maldição, porque as pessoas estão deixando de fazer o que tem que fazer para ficar o seu tempo todo e gastando todo o seu tempo na internet, vendo muitos conteúdos desnecessários, muitos conteúdos inúteis, e deixando de ser edificado, deixando de edificar a vida de alguém, gastando o seu tempo inutilmente na internet, nas redes sociais, e correndo o risco de fazer coisas que não deveria, porque quantas coisas absurdas a gente vê, quantas postagens absurdas a gente vê de pessoas que diz que é cristão e que está ali fazendo e comentando e postando e curtindo coisas que jamais um cristão deveria fazer ou curtir ou colocar para frente essas coisas. Então isso acontece. E nós temos o risco dessa questão da mente vazia de estar. Outros não ficam muito na internet, mas tem a televisão e os programas de TV como fiel companheiro. Assiste do amanhecer do dia até a hora de deitar. Principalmente, irmãos, nesse momento agora, principalmente pessoas de mais idade, que ficam em casa, não sabem mexer na internet, ficam na frente da TV, assistindo um monte de coisa, enchendo a mente, enchendo o coração de violência, de coisas inúteis e adoecendo. Quantos relatos nós não temos de pessoas idosas que tiveram crises de pânico por causa de notícias que viram no jornal A, no jornal B e entraram em crise, deram trabalho para os seus filhos por conta disso. Teve casos dos filhos proibir, cortar a TV e sem falar em outros também que aprenderam a gostar de novela e aí fica lá, assiste a novela 1, a novela 2, a novela 3 e assim vai até, se tiver 10, assiste às 10. O que é que a novela tem para oferecer para nós? Imoralidade, mentiras, tramas, coisas que contamina o nosso coração, a nossa mente. Eu me lembro que há muito tempo eu deixei de assistir novela, porque eu me lembro de uma novela, nem me lembro que novela era essa, eu me lembro que aconteceu. A trama ali era tão maléfica, ali do mal da novela contra o bonzinho da novela, que aquilo ali começou a tirar meu sono. Eu ficava lembrando daquilo ali, eu me impressiono fácil. Então eu digo, não, vai para lá, sai capeta, não quero nem saber.
Então a gente elimina essas coisas, mas tem muitas pessoas que estão, irmã, mas sobra tempo, é muito tempo. Irmãos, olha, nós temos outras opções e outras maravilhosas opções. Nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que nós podemos ler e não somente ler, nós podemos estudar, sentar e estudar a palavra de Deus. O que o Senhor fala sobre perdão, o que o Senhor fala sobre esse assunto, sobre aquele assunto, e estudar a palavra de Deus. Pergunte para o pastor, peça para ele indicar para você um nome de alguém que você possa acompanhar no YouTube, que prega a palavra de Deus, que tem como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada naquilo que fala, naquilo que prega, porque o YouTube também é uma armadilha e nós temos que ter muito cuidado com esse terreno, porque é um terreno minado, cheio de bombas para explodir e acabar conosco. Então, converse com o pastor, pergunte, o que você me indica? Qual o nome que você me indica que eu possa ouvir, que eu possa aprender, que pode edificar a minha vida? Tem séries no YouTube, eu acompanhei, que fala sobre a história do cristianismo. Foram várias séries que eles fizeram, fez a história do cristianismo em vários capítulos, vamos dizer assim. Então a gente pode aprender sobre a nossa história. Como foi que aconteceu, o que foi que aconteceu ao longo da história, como é que nós chegamos aqui. Nós podemos buscar esse conhecimento, sem falar em grandes livros que a gente tem, que a gente pode ler, que pode nos trazer lições e que pode nos trazer ensinamentos, e que quando a gente lê, a nossa mente, ela se abre, e uma vez que a nossa mente se expande, nunca mais ela volta ao tamanho original. Albert Einstein já dizia isso. Uma mente que se expande, nunca mais ela volta ao seu tamanho original. Uma vez que a gente toma gosto pela leitura da palavra de Deus, de um bom livro, de um bom autor, a gente vai sentindo vontade cada vez mais de ler mais, de conhecer mais, de saber mais, porque a nossa mente, ela se expande, os nossos horizontes, eles se expandem, a gente tem vontade de conhecer e de saber mais e mais. Então nós temos opções para ocupar a nossa mente e não ficar enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração, enchendo de porcarias, de coisas que não edificam. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então vamos encher o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida com coisas que edificam, com a palavra de Deus, para que a gente possa ser usado pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas, né? Aquilo que o pastor Dário falou aqui no final de semana passado, quando você é questionado, você deve responder com a palavra de Deus e não com o que você acha, com o seu achismo, com as suas convicções. As suas convicções, elas devem fluir daquilo que a palavra de Deus diz. Quando nós confrontamos as pessoas que nos confrontam sobre assunto esse, assunto aquele, na Bíblia, que a gente abre a Bíblia, que a gente mostra onde é que está escrito, que a gente fala do versículo, é irrefutável. A pessoa, ela não vai, está na palavra de Deus. Você pode pedir para ela abrir a Bíblia dela. Abra aí sua Bíblia em lugar tal, em versículo tal, o que o Senhor fala sobre esse assunto que você está me questionando. Mas como é que nós vamos fazer isso se nós não nos ocuparmos da palavra de Deus, do conhecimento que essa palavra tem para nós, daquilo que o Senhor tem para nós através da sua bendita e soberana palavra, né? Então nós precisamos ocupar a nossa mente com isso, né? Para a gente fechar
esse ponto aqui. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, ele orienta aqui os filipenses com o que eles devem ocupar a mente deles, o que eles devem pensar, que é bom, que é puro, que edifica. É com isso que nós temos que ocupar a nossa mente, né? É com isso que nós devemos ocupar, para que, quando Paulo fala isso aqui aos filipenses, ele estava falando sobre eles não viverem ansiosos por coisa alguma. E nós já aprendemos, à luz desse texto, que está na palavra de Deus, que nós devemos fazer conhecido de Deus e devemos colocar diante de Deus através das orações, através das súplicas, né? E esse texto diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações. Quando ele fala nossos corações, ele está falando onde as emoções são geradas, na nossa mente. O Senhor guarda a nossa mente. Quando a gente aprende o caminho da oração, o caminho da súplica, e quando a gente aprende que isso não serve para mim, eu sou cristão, eu sou cristã, eu sou filha de Deus, eu não vou ocupar a minha mente com esse conteúdo, com aquele conteúdo, eu não vou, porque senão, irmãos, quando eu me lembro de muito tempo atrás, quando surgiu, aí que estava bombando na mídia, eram uns bonequinhos lá de Fortaleza, que fazia, era o Coxinha, o não sei quem, e era muito engraçado, e eles faziam muitas piadas, e a gente começou a achar muito engraçado, mas sabe qual é o risco? Quando pensa que não, a gente está falando igual, a gente está se conversando entre nós da mesma forma, e fora do nosso ambiente aqui mais íntimo, a gente está levando isso e está escandalizando as pessoas com esse linguajar. Então nós temos que ter cuidado, porque senão a gente se contamina e contamina os outros. E quando um cristão ele fala aquilo que não deve falar, que o Senhor não quer que falemos, aí a gente vai trazer prejuízos à palavra de Deus, né? Nós vamos trazer prejuízo. Tiago 1,15. Deixa eu encontrar rapidinho aqui para a gente. Tiago 1,15 diz, deixa eu ver, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, primeiro a gente pensa, e quando a gente pensa em coisas pecaminosas, em coisas que não devemos pensar, a gente corre o risco de gerar essa vontade no nosso coração, e aí a gente corre o risco de praticar. Então, o pecado ele começa a ser gerado na nossa mente. E aí, a gente, alimentando, a gente vai e pratica o ato. Então, tudo começa na nossa mente. Nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas o que se deve trazer à memória? Né? O que nós devemos trazer à memória? Irmãos, nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, nós temos motivos de sobra para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos motivos de sobra para isso. Em primeiro lugar, é saber o que Jesus fez por nós. Essa canção que foi cantada hoje de manhã aqui, o pastor Fábio usou o texto, a letra, né, para falar à igreja. O que Jesus fez por nós é motivo suficiente para a gente glorificar a Deus e trazer à memória o tempo todo o que Jesus fez por mim.
Ele morreu na cruz por mim. Quando a gente traz isso para a gente, assim, de forma pessoal, né, por nós todos, somos todos. Mas quando a gente pensa em nós, individualmente, individualmente, o que Jesus fez por mim, a humilhação que ele sofreu, as dores que ele sofreu, o sangue que ele derramou, ele se fez maldição, porque a palavra de Deus diz que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. E quem somos nós? Quem somos nós? Trapos de imundície. Não somos nada, não merecemos nada. Miseráveis pecadores, que nem queremos saber de Jesus. Mas a graça de Jesus, ela nos alcançou. E seu Espírito Santo habita em nós. E ele nos transforma a cada dia. E nós recebemos uma herança. Nós recebemos uma herança. Nós vamos habitar com o Senhor no céu. Nós o veremos face a face. Nós ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou. E nós viveremos com Ele para toda a eternidade. É ou não é motivo de vivermos glorificando a Deus todos os dias? Pode nada mais ser como eu queria que fosse. Ainda assim, eu tenho motivos de sobra para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para dizer que Ele é bom, e para amar e para fazer toda a sua vontade. Amém? Lembrar das bênçãos recebidas. Em segundo lugar, nós podemos trazer à memória as bênçãos que recebemos. Irmãos, se nós pegássemos um caderninho, uma caderneta e começássemos a escrever durante um ano, dia após dia, das bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida, sobre a minha família, eu não sei se um caderno iria caber, porque todos os dias as bênçãos do Senhor vêm sobre nós, todos os dias. Irmãos, é uma cura de enfermidade, um livramento, um emprego para nós ou para os nossos filhos que nós buscamos em Deus. É às vezes um concurso que nós queríamos tanto passar. É um diploma que o nosso filho ou nossa filha ou nós mesmos estamos lutando para conquistar. É um filho que às vezes esperamos durante tanto tempo, esse filho chegou, a gravidez chegou, é uma casa própria, é a conversão de alguém que nós amamos e que estamos orando e que estamos pedindo para que essa pessoa seja alcançada pela graça de Deus. São muitas e muitas e muitas bênçãos, bênçãos materiais, sim, mas tem as bênçãos espirituais. Uma vez que nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, que aprendemos a fazer conhecido diante de Deus, através das orações, através das súplicas, e oramos a Deus, o Senhor, Ele nos abençoa materialmente, mas a benção maior é a comunhão com o Senhor. É saber que nós estamos como filhos diante do nosso Pai. É sentir a presença do nosso Pai em nós. É saber que, mesmo que a luta esteja acontecendo, mesmo que a dificuldade esteja acontecendo, mesmo que o Senhor esteja nos disciplinando, e não é bom ser disciplinado, porque dói, a gente sofre. Mas sabe o que eu sempre coloco na minha cabeça? E eu tenho isso claro como o sol ao meio-dia. É saber que Deus me ama. Deus me ama. E eu sei que por mais difícil, por mais que os lombos estejam ardendo ali da taca, por mais que o negócio esteja difícil, Deus me ama. E Ele não está contra mim, Ele está a meu favor.
E eu sempre tento ver isso assim de forma clara, para que eu possa, mesmo na tribulação, glorificar o nome do Senhor. Isso não é fácil, mas nós, como filhos de Deus, como cristãos que somos, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente. Deus não está contra mim, Deus está a meu favor. Eu sou filha de Deus, Ele é meu Pai. E esse negócio de achar que eu não mereço, realmente, irmãos, nós não merecemos. Mas a graça de Deus nos alcançou e nós nos tornamos seus filhos. E Deus ama os seus filhos. Eu lá em casa, uma frase, que é uma frase assim, muito recorrente lá em casa. Meu filho, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Sempre eu dizia isso lá em casa para os meus filhos e digo até hoje. Deus tem o melhor para nós. Sempre. Pode não ser o que eu queria, mas é o melhor de Deus para mim. Então a gente tem sempre que ter isso muito claro na nossa mente, que Deus tem o melhor para nós. Sempre. Não podemos esquecer da bondade do Senhor e sempre glorificar a Deus e ser grato por tudo que Ele faz por nós. Irmãos, quantas bênçãos o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. E quanto nós temos nos calado. Quanto nós temos sido egoístas e calados na hora de pedir, nós pedimos. Na hora de contactar um irmão ou uma irmã, irmã, me ajude em oração por esse ou por aquele motivo, nós fazemos. Quando a bênção chega, a gente às vezes não avisa nem o irmão ou a irmã que está orando conosco. E a bênção chegou e a irmã e o irmão continuam orando pela bênção que já chegou. Não precisa ser num culto de domingo, num culto de quarta-feira. Junte sua família e conte o que Deus fez. Conte a bênção que Deus fez no grupo de WhatsApp da sua família. Testemunhe daquilo que Deus fez. No grupo que você pertence ali na igreja, seja no grupo dos homens, no grupo das mulheres, no grupo dos jovens. Conte o que Deus fez por você. Isso não é você achar que... As pessoas vão achar que eu sou melhor do que... Tem gente que não sabe entender. Mas tem gente que sabe. Tem pessoas que vão se alegrar com você, que vão glorificar a Deus junto com você. Tem muitas pessoas que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. E nós precisamos contar aquilo que Deus faz. Outro ponto, mudar nosso modo de pensar. Irmãos, todos nós temos momentos difíceis e passamos por momentos difíceis. Seja perda na família, seja uma enfermidade, seja um momento de crise, de desemprego, seja uma crise no casamento, seja crise com filhos. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis. E isso é fato. Isso é fato. Sua luta pode não ser a mesma minha, mas todos temos as nossas. Todos temos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Às vezes, na minha vida, a minha luta é aqui. Na sua vida, a sua luta é nesse outro setor aqui. Mas todos temos, né? E nessas ocasiões, nós, quando as coisas estão difíceis e quando as lutas estão travadas, nós nos desanimamos. Às vezes sentimos desanimado, às vezes até revolta, né? Ficamos revoltados com pessoas, nos sentimos, às vezes passamos por momentos de perseguição no nosso trabalho, traição de pessoas que amamos e confiamos, seja no relacionamento conjugal, seja filhos, seja no trabalho, seja na família. Nós estamos sujeitos a passar por essas coisas, né? E isso traz o quê?
para nós. Quando nós estamos passando, quando nós somos traídos, quando nós somos perseguidos, nós tendemos a pensar, gerar na nossa mente pensamentos de ódio, de vingança, né, de decepção. E isso, na nossa mente, uma vez que isso vai sendo gerado na nossa mente, e que nós vamos alimentando esses pensamentos, vai gerando no nosso coração raiz de amargura, vai gerando no nosso coração ódio, raiva, amargura, e aí nós seres humanos, nós temos assim um senso de justiça muito grande. A gente acha que é injustiçado, a gente acha que não merecia aquilo, a gente se justifica porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo, porque eu fui levado a fazer, porque todo mundo está fazendo, ou preferimos ficar cheio de razão, mas foi ele que me ofendeu, foi ela que me ofendeu, então eu vou ficar aqui na minha posição, cheio de rancor, e eu não vou liberar perdão, enfim. Nós, seres humanos, nós tendemos a pegar essas coisas e fazer disso um Deus na nossa vida. Nós entronizamos isso no centro da nossa vida. Irmãos, o ser humano, ele é muito... Ele é uma coisa estranha mesmo, o ser humano. Tudo faz um Deus. Tudo faz um Deus, até de coisas ruins como essa, a gente coloca ali no trono da nossa vida. E não sabemos nós que isso aqui é destruição. Isso aqui é destruição. Porque quando nós decidimos tomar esse posicionamento, porque eu tenho razão para agir assim. Eu fui ofendida, eu fui traída, eu fui injustiçada, eu fui perseguida, então eu estou cheia da razão. Quem está doente sou eu. Quem está doente é quem age assim. Quem fez isso com você, 1 ou 2 dias fica com remorso, depois a pessoa come bem, dorme bem, vive bem. E você que age, que decide agir assim, e que decide trazer na sua mente essas coisas, esses pensamentos, você que está doente, você que não dorme, você que não come, você que não libera perdão. E quando nós não perdoamos, eu vou ler aqui para nós alguns versículos. Hebreus 12. Hebreus 12, 15, diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Então nós não devemos gerar no nosso coração raiz de amargura, porque isso vai nos contaminar, isso vai nos perturbar, tirar a nossa paz, a nossa comunhão com Deus. Mateus não é Mateus, acho que é Marcos. Espera aí, deixa eu ver bem aqui. É Marcos 21 e 26 diz assim: e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, quando nós nos recusamos a perdoar as pessoas, nosso Pai que está no céu também não nos perdoa. Nós estamos privados do perdão de Deus. E para concluir, Colossenses 3,13...
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como foi que Cristo nos perdoou? Nós éramos totalmente merecedores do perdão de Deus. Nós éramos pessoas boas, excelentes, pessoas maravilhosas que merecíamos o perdão de Deus. Foi assim que Cristo nos perdoou? Não. Nós não merecíamos nada, mas Ele nos perdoou a si mesmo. Então, às vezes, a pessoa não vai merecer. Ah, mas ele não merece, mas perdoe. Se liberte. Quebre as algemas. Libere perdão. Traga saúde para você. Traga refrigério para sua mente, para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Se liberte. Quando nós perdoamos, quando nós liberamos perdão, nós somos libertos. E nós já falamos, já teve um estudo todo sobre essa questão do perdão aqui, né? E muitas pessoas foram abençoadas com aquele estudo sobre perdão, porque é uma coisa que temos muita dificuldade. Nós temos muita dificuldade nesse setor, mas que Deus trate no nosso coração e que Deus nos traga essa libertação e essa cura que nós precisamos. Testemunhar para a nova geração, né? Outra coisa que nós, como crentes, devemos trazer à memória e nós devemos testemunhar para a nova geração, seja para os nossos filhos, seja para os nossos netos, seja para os nossos sobrinhos, seja para os novos convertidos que estão chegando, né? Nós somos, já vivemos mais coisas, já ouvimos e já vimos mais a respeito de Deus. Então, transmitir, testemunhar para aqueles que não sabem, que não viram, que não conhecem, é uma forma de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Testemunhar, falar, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fez. Irmãos, quando nós pegamos a palavra do Senhor e nós contamos tudo que o Senhor fez, com a convicção nas nossas palavras, para quem nós estamos contando, que aquilo ali é real, que aquilo ali aconteceu de fato, que aquilo ali não foi uma história da carochinha, que aquilo ali não é um conto de fadas, mas que aquilo ali realmente aconteceu. Quando nós contamos a história que Deus libertou seu povo da escravidão do Egito, como foi que o povo chegou ao Egito? Como foi que o povo de Deus se tornou escravo? Aí nós vamos contar. Quanto esse povo pereceu e quantos anos eles ficaram na escravidão? Nós vamos contar. E como o Senhor fez para libertar esse povo? Nós vamos contar. E como foi que esse povo chegou e alcançou a promessa de Deus? Quem foi que conduziu? Como foi? Nós vamos contar. É maravilhoso, a gente pega o livro de Josué, a gente abre, faz um resumo ali e conta o que foi que Deus fez. Como o sol parou para que o povo de Deus prevalecesse. Tantas coisas boas que nós temos para contar. Sente aqui, meu filho, vamos conversar aqui, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Ou então um testemunho pessoal. Um testemunho pessoal, um livramento que Deus fez. Né? Uma cura que Deus fez. Irmãos, todos nós temos N histórias para contar. Testemunhos maravilhosos para contar. Seja meu, seja da vida do meu irmão. E nós contamos, isso aconteceu com o irmão Adalberto. O irmão Adalberto é aquele irmão lá da igreja. Quando você chega lá, você fale com ele. Pergunte se essa história como foi, para que ele lhe conte, para ver se ele vai contar igual eu contei para você.
né? Então nós temos que trazer à memória aquilo que o Senhor fez, contando para a nova geração aquilo que o Senhor fez. Irmãos, eu me lembro que, eu acho que, não sei se todos aqui, mas praticamente todos aqui, eu acredito que conheceu a Rosilene, minha cunhada. Quem não conheceu a Rosilene, a minha cunhada? Acho que só o irmão Messias, acho que só. Então, a Rosilene, eu tinha muita convivência com ela. Rosilene, uma crente legítima, uma cristã legítima, uma mulher temente a Deus, uma serva fiel. E que era um milagre vivo. A Rosilene, ela era um milagre vivo. O Senhor fez grandes coisas na vida dela. A Rosilene foi transplantada de um rim, ela quase morreu, mas o Senhor restaurou a vida dela, deu anos de vida para ela. Rosilene era um testemunho vivo daquilo que Deus poderia fazer na vida de uma pessoa. E eu convivia com a Rosilene de perto e vi tudo acontecer. Mas, sabe assim, quando ela fazia culto na casa dela, convidava a gente, às vezes só algumas irmãs, uma reunião de mulheres lá, a gente fazia, eu ia, em consideração a ela, mas eu não queria ser crente. Achava bonito, entendia o que Deus tinha feito na vida dela, mas eu não queria. Quando a Marli começou a testemunhar para mim, e a forma que a Marli falava, do Deus que ela servia, e o entusiasmo que ela tinha, e de todo dia ela tinha uma coisa para me contar. Na época a gente fazia faculdade, então a gente convivia muito, todo dia a gente estava junto. Então todo dia ela chegava e me contava uma coisa, todo dia tinha uma coisa, e começou a despertar no meu coração, e com certeza ela orava por mim, para que Deus quebrantasse meu coração. Exatamente. Então, eu comecei a sentir, eu já tinha vindo aqui na Igreja Batista N vezes, já conheci alguns irmãos, então eu comecei a sentir vontade de conhecer aquele Deus da Marli, a ver o que era realmente, e eu me converti, a graça de Deus me alcançou, né? Então, a forma com que nós falamos de Jesus, o entusiasmo que temos para falar sobre esse Deus e tudo que Ele fez e tudo que Ele faz, ela enche a vida da outra pessoa de vontade de saber e de conhecer também. Isso é impactante, isso vai impactar a vida das pessoas, né? Então, falar, testemunhar a nova geração também é uma forma de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembrar do passado para glorificar a Deus. Tem gente que diz, passou, é passado, está morto, não quero saber, não quero lembrar. Não é bem assim. Tem coisas que realmente deve ficar morto e enterrado lá. Mas quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para o nosso passado, comigo isso funciona assim, eu olho e lembro e vejo o quanto Deus já fez por mim, o quanto Deus já fez na minha vida e o quanto Deus já fez através de mim, e quem era eu, e de onde eu saí, e de onde o Senhor me tirou, e como Deus cuidou de mim quando eu nem sabia quem era Deus. Eu posso olhar e posso ver, e eu tenho certeza que ali era a mão de Deus cuidando de mim, me guardando, quando eu não tinha temor nenhum no meu coração. E isso me faz glorificar mais a Deus. Quando nós olhamos, às vezes, irmãos, nós esquecemos das coisas com muita facilidade. Esquecemos das coisas com muita facilidade. Se nós olharmos para trás, e a grande maioria de nós viemos da mesma situação de dificuldade financeira, dificuldade familiar, e nós assim olhamos para nós hoje, olhando para trás e lembrando, meu Deus, como o Senhor cuidou de mim, como o Senhor me guardou, como o Senhor me resgatou, como o Senhor me moldou, como o Senhor fez isso.
Então nós louvamos e glorificamos a Deus e bendizemos o nome do Senhor. E nós fazemos igual Davi fez. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Senhor, eu não quero esquecer de nada que o Senhor já fez por mim. Eu não quero esquecer. Traz à minha memória aquilo que me dá esperança. Me faz lembrar. Faz uma retrospectiva, assim, na sua vida, para você lembrar de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus fez por você, através de você, na sua família, das bênçãos derramadas sobre a sua vida, até das lutas. Houve luta na minha vida que eu enfrentei, que eu fiquei, meu Deus, isso é para a morte. Eu não tenho mais força. Mas depois eu entendi que aquilo ia me ajudar a ajudar outra pessoa quando estivesse passando pela mesma situação. Não foi para a minha morte. Foi para glorificar o nome do Senhor. E como Deus foi bom comigo. Pense como Deus tem sido bom com você. E o quanto Ele tem feito na sua vida, mesmo com os dissabores, mesmo com as coisas não indo conforme o que você quer, mas lembre-se como Deus tem sido bom. Devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, lembrar o sacrifício de Jesus por nós, como já falamos. Por esse sacrifício de Jesus, nós ganhamos o direito de morar e habitar no céu com Ele. Seja qual for a sua luta, levante a cabeça e glorifique a Deus. Mateus 28, 20, na parte B, diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não te deixou. O Senhor, Ele está com você todos os dias, até o fim, até o final. Em Apocalipse 21, 4, diz que... Apocalipse 21, 4 diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O Senhor enxugará dos seus olhos, dos meus olhos, toda lágrima. Né? Então, é tempo de trazer à memória os feitos do Senhor. Assim como Davi, que exige de si mesmo lembrar-se de todas as coisas que Deus fez para bendizer ao Senhor. Então, para concluir, vou ler mais uma vez o Salmo 103, o 1 e o 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Que nós possamos, à luz do que foi dito aqui, à luz do que a palavra de Deus nos diz, chegar em casa, tirar um momento a sós, com o nosso Deus, com o nosso Pai, que nós possamos pensar, refletir, bendizer o nome do Senhor, lembrar de tudo que Ele fez por nós, lembrar de todos os seus benefícios e não se esquecer de nenhum desses benefícios. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.